14 de outubro de 2024, segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, segundou, semana de trabalhos, de estudos, semanas de projetos e metas se iniciando. Que seja, em nome de Jesus, uma semana cheia de Deus, cheia de bênçãos para você, sua casa, sua família. Meus queridos, e nada melhor do que iniciarmos a nossa semana ouvindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, e hoje nós vamos meditar a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 4, versículos 22 ao 24, 26 ao 27, 31, até o capítulo 5, versículo 1. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje continuamos com o texto da carta de São Paulo aos Gálatas. Na semana passada nós lemos esse texto, a carta aos Gálatas, na semana inteirinha. E semana passada Paulo trazia a contraposição entre a lei e a fé em Jesus Cristo. A prática da lei, viver a religião pela lei, acaba nos tornando escravos da própria religião e da própria lei. Mas agora quem vive pela fé, de fato se percebe livre. Hoje nós vamos ver esse texto muito bonito. Paulo começa dizendo assim: está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Nós precisamos ir visitar os textos do Pentateuco e nós sabemos disso, Abraão e Sara, sua esposa, eles eram já muito velhos, bem idosos, e Deus tinha feito para eles uma promessa de que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as areias da praia, do mar. E Abraão, se vendo cada vez mais velho, e a sua esposa Sara estéril, ele vai tentar resolver as coisas do seu jeito, Ele vai tentar realizar a vontade de Deus segundo o seu jeito, como se Deus não pudesse, o próprio Deus, resolver a situação. Olha, minha gente, se Deus prometeu algo, ele vai nos capacitar a fazer. E Deus havia prometido que Abraão teria um descendente legítimo. Abraão, aquele ditado, vai colocar os pés pelas mãos. E ele teve uma ideia. Já que Deus falou que eu vou ter um filho, com certeza não é com Sara, porque Sara é estéril, não tem mais o que fazer. Olha, às vezes a gente faz a mesma coisa na nossa vida, A gente olha algumas situações que parece que não tem mais jeito e a gente toma caminhos alternativos. Minha gente, não existe nada para Deus que seja impossível. Leve isso para a sua vida, Aí Abraão quer se cumprir as coisas segundo o seu pensamento, ele vai ter uma ideia: vou ter um filho com a minha escrava. Sara permite, Abraão vai lá, se deita com a escrava, que se chamava Agar. Eles têm um filho, Ismael. Pronto, teve um filho, cumpriu o que Deus queria. Não cumpriu, não era isso que Deus queria.
Por isso que depois disso, Deus vai dar uma bronca neles, Deus vai fazer Sara se tornar fértil e ela vai ter um filho legítimo na velhice, para mostrar que Deus, que para Deus não existe nada impossível. Nossa, e eles vão ter um filho, Sara e Abraão, que é Isaque. Então o texto de hoje está dizendo o quê? Abraão teve um filho da escravidão, um filho da escrava Agar, e teve um filho da liberdade, que é o filho da promessa, que é o filho da sua esposa legítima, que é Sara, que é o seu filho Isaque. Né? Então, 2 filhos, um da escravidão e o outro da liberdade, o outro da esposa autêntica. Aí o texto de hoje continua, no versículo 23 desse capítulo 4. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Por que o filho da escrava nasceu segundo a carne? Por quê? Porque Abraão, ele tentou realizar aquilo segundo o seu modo de pensar. Não confiou na vontade de Deus. Não confiou no poder de Deus. Nós também agimos segundo a carne quando nós não consideramos o projeto e a vontade de Deus na nossa vida. Né? Aí o texto continua. Esses fatos têm um sentido alegórico. Né? Essas mulheres representam as 2 alianças. Abre um parênteses. Olha só. A bobagem que Abraão cometeu, ela reflete na história da humanidade até hoje. Não sei se vocês sabem. Mas os filhos, os descendentes do seu filho com a escrava, que foi Ismael, os descendentes de Ismael são os nossos irmãos islâmicos. E os descendentes da mulher legítima, que é do seu filho Isaque, os seus descendentes, são o povo escolhido por Deus, os judeus e a sua descendência, ou seja, nós cristãos. Olha só quantas situações difíceis teriam sido evitadas se lá em Abraão tivesse aprendido a esperar em Deus. Minha gente, primeiro aprendizado da leitura de hoje para a nossa vida, né? Filho da escrava e filho da livre. Quando a gente, presta bem atenção, quando a gente se vê ansioso, apressado, não sabe esperar em Deus, a gente faz bobagem e a gente provoca consequências para a nossa vida e para a vida dos outros. Né? Saibamos esperar em Deus naquilo que precisa ser esperado. Saibamos confiar em Deus naquilo que precisa ser confiado. Né? As nossas impossibilidades para Deus não são impossibilidades, são possibilidades. Né? Confiemos nisso. Né? Então, do filho livre, que é Isaque, o filho da promessa, vem a Jerusalém celeste, vem a igreja, vem o povo escolhido por Deus. Né? Só que o próprio texto aqui, no versículo 27, vai dizer o quê? Que os filhos da mulher abandonada, ou seja, porque Abraão, depois, Agar depois vai fugir, né? Então, os filhos da escrava, da mulher abandonada, está no versículo 27, eles são muito mais numerosos do que os filhos da mulher preferida, que é a sua esposa legítima. E se nós olharmos hoje, na história, nós vemos que acontece isso. Os cristãos cada vez em número menor, porque infelizmente a família cristã não é abundante em filhos, e os filhos de Ismael, os islâmicos, cada vez mais numerosos. Nós vemos isso. E nós vamos colher consequências drásticas. O mundo ocidental vai colher consequências drásticas dessa infertilidade no seio familiar. Escute o que o padre está dizendo. E os primeiros a colher as consequências serão os europeus, que já estão tomados pelos islâmicos. Na Europa, que foi o berço do cristianismo nascente ocidental, vai ser todinha tomada pelos islâmicos. É triste. Por quê? Porque desobedece a Deus, porque põe os pés pelas mãos, igual Abraão fez. Né?
E aí o texto de hoje continua. Irmãos, nós não somos filhos de uma escrava. Nós somos filhos de uma mulher livre, ou seja, nós somos descendentes de Isaac, de Abraão com Sara, de uma mulher livre, não de uma escrava. Então, se nós somos descendentes de uma mulher livre, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Se nós somos descendentes da liberdade, nós precisamos ser livres. Né? E aí vem o segundo ensinamento para o dia de hoje. Na verdade é uma pergunta minha a você. Né? Você que me escuta, você se considera uma pessoa livre? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nos fez para sermos livres. Mas você é livre? E aí se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa por aí, a pessoa vai dizer o quê? Claro que eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém me obriga a nada. Não é isso que o povo fala? E numa análise moral cristã, a verdadeira liberdade, ela é conquistada, sabe quando, minha gente? Quando nós estamos livres do pecado. Quando nós estamos amarrados ao pecado, nós estamos atados, presos, acorrentados. Nós não somos livres. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você perceber, né, que nós não somos tão livres quanto nós pensamos. Quer um exemplo bom? Celular. Né? Procuremos ficar sem celular. Será que a gente consegue? Ai, padre, não dá, não consigo. Né? A gente pode dar 1000 justificativas. Ai, meu trabalho é pelo celular. Ai, meu banco é no celular. Ai, não sei o que, o celular não tem jeito de ficar sem celular. Pois é. Então você é escravo do celular. Você consegue perceber? Né? Consegue perceber? E de quantas coisas nós nos vemos escravos, minha gente? Né? Tem gente que é escravo dos seus ímpetos sexuais, não consegue abandonar alguns pecados da sexualidade, pecados que parece que estão lá na carne, acompanhando dia a dia. A pessoa até tenta lutar de vez em quando, mas ela não conseguindo, ela desiste e ela continua a viver uma vida de servidão. E aí no blá 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 diz assim, claro que eu sou livre, né? Claro que eu sou livre. Ninguém me obriga a nada. Ixi, será? Se tantos pecados nos aprisionam? Para a gente refletir um pouquinho. Essa palavra de hoje é bastante forte para nós. Né? Eu vou dizer uma coisa, minha gente. Ser livre de verdade é algo muito desafiador. Muito desafiador. Né? Nós vemos na figura dos santos mártires da igreja, né? Que não tinham nada a perder e entregavam suas vidas para serem ceifadas pelo nome de Cristo. Será que nós faríamos isso? Não. Por quê? Porque nós somos escravos a muitas coisas, não queremos perdê-las. Né? Então é uma palavra bastante provocativa essa segunda interpretação e segunda provocação. Uma palavra bastante provocativa para nós. Né? Às vezes, minha gente, nós somos subservientes até mesmo dos nossos temperamentos, nosso jeito de ser. Quantas coisas na minha vida e na sua você sabe que não dá certo por causa desse jeito de ser e você não consegue mudar seu jeito de ser e continua naquele ciclo de confusão, de indisposições, de situação difícil. Por quê? Porque você não consegue se mudar. Quando a gente não consegue se mudar é porque nós estamos sendo o quê? Escravos. É muito claro isso, minha gente. Né? Isso é muito claro. Então a gente precisa, nessa manhã dessa segunda-feira, pedir para Deus, primeiramente, o dom do discernimento. Né? A primeira parte da reflexão de hoje. Para que a gente não faça igual a Abraão, pondo os pés pelas mãos e fazer bobagem, e depois colher consequências danosas na nossa própria vida
e também para a vida das pessoas. Senhor, me ajude a ser prudente, né? A ser sereno, a dar um passo de cada vez, a não ser ansioso, a não ser invasor, a não ser precipitado. Peçamos para Deus hoje isso. E a segunda coisa, Senhor, me ajude a ser livre. Eu quero ser livre. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa muito corriqueira e que a gente às vezes não para pensar. A gente é livre até mesmo da comida, dos nossos instintos, dos nossos gostos. Por que a igreja, hora ou outra, pede para que nós façamos penitência, abstinência de comida, jejum? Para a gente perceber o quanto que a gente é escravo, até mesmo do comer, do ato de comer. Né? Para você maltratar, fragilizar o seu corpo e dizer ao seu corpo, né, a alma dizer ao corpo, sou eu quem mando, você, corpo, tem que ser livre. Livre das vontades, livre dos prazeres, livre daquilo que quer ser senhor da sua história. Meus queridos, nós somos às vezes escravos de prazeres, de vontades. Né? Ontem nós encerramos aqui na minha paróquia uma atividade missionária que fizemos no fim de semana, e nós contamos com a presença dos seminaristas do seminário propedêutico, né? E na hora do almoço nós estávamos refletindo um pouco, né, sobre fulano não gosta de comer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cicrano não gosta de comer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu dizia aos seminaristas, nós precisamos nos autodesafiar. Por quê? Porque essa indisposição de comer X alimento, Y alimento e Z alimentos quer dizer o quê? Que você é escravo dos seus gostos. Se autodesafie, mostre que você é livre. E fala assim, eu vou passar a comer esse alimento sim. Por que eu tenho que não gostar de um alimento, sendo que outras pessoas gostam? O que as outras pessoas têm que eu não tenho? Eu me autodesafio. Eu tentei fazer isso, minha gente, na quaresma. Na quaresma eu tinha um alimento que eu não comia de jeito nenhum. E eu me autodesafiei, falei, vou comer esse alimento. Né? Não que agora são 1000 amores por esse alimento, viu, minha gente? Mas hoje, se tiver que comer, eu como. Foi uma experiência muito gratificante isso. Nós somos escravos das nossas verdades. Né? Nós somos escravos das nossas pequenas determinações. Aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. As coisas têm que ser desse jeito e não daquele. Ou seja, você é escravo de muitas coisas. De muitas coisas. Eu também. Então, peçamos ao Senhor, nessa segunda aspecto da nossa reflexão de hoje, nos ajude, Senhor, a sermos livres, despojados. E olha, minha gente, eu termino essa reflexão de hoje dizendo o seguinte: a gente percebe quando uma pessoa está evoluída, é quando ela está mais livre de quaisquer que sejam as afecções e as paixões do mundo. Né? Uma pessoa livre, se acontece uma coisa que foge do que ela previu, ela simplesmente recontorna, ela redesenha e ela continua. Tudo bem, vamos lá, vamos mudar o projeto, vamos tentar fazer o que dá para fazer e bora para frente. Esses são os sintomas de uma pessoa verdadeiramente livre. Eu vou dizer a vocês, tenho muito desafio nessa dimensão, né? Nesse quesito, nesse assunto. Mas nós podemos dar passos. Que Deus assim nos ajude. Meus queridos, desejo a vocês uma semana cheia de Deus, com muita paz, muita saúde. Deus abençoe e nós nos encontramos amanhã na reflexão da liturgia diária da igreja. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.